Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia. Vamos começar hoje o assunto de dinâmica, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês os slides. Estão vendo aí? Sim, professora. Tá bem. Então, vamos começar. Dinâmica é a parte que estuda as razões do movimento, né? Cinemática estuda o movimento em si. Não te diz por que um movimento começa ou por que um movimento termina. Te diz simplesmente como os movimentos normalmente acontecem. E uma maneira de você entender e prever, né, o que pode acontecer depois, né? Quanto tempo você chega em algum lugar, coisas assim. Agora a gente vai ver o porquê. Ele some. Peraí. O porquê que os movimentos acontecem, né? Então, o conteúdo dessa parte vai ser... primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho de Isaac Newton, que é considerado um dos maiores físicos, né, que já existiu. Existe uma rixa, entre aspas, né? E tem gente que considera que o maior físico de todos foi Albert Einstein, e outras pessoas acreditam que ainda assim foi Newton, né? E depois a gente vai ver como quantificar o movimento e as 3 leis de Newton e as forças especiais. O movimento circular vai ficar para a semana que vem, né? Conforme a gente combinou. Semana que vem a gente vai falar só de movimento circular. Aí a gente vai pegar tanto a parte de cinemática quanto a parte de dinâmica, né? E aqui nessa parte de quantificação de movimento, eu vou falar para vocês um pouquinho da história, né? Como que essas coisas surgiram. Então tá. Newton, né? Quem foi Newton? Ele foi professor, né, de matemática e de física, né? E ele estudou a teoria de Galileu, ele estudou as 3 leis de Kepler, e ele conseguiu fazer, né, na época, uma coisa impensada, né? Porque antes as pessoas acreditavam que as leis que regiam o universo lá fora eram diferentes das leis que regiam os acontecimentos aqui na Terra. E Newton fez essa unificação quando ele descreveu todos os movimentos em termos de força, ação e reação, e inércia. E com isso, ele mostrou que todos os lugares obedecem às mesmas leis. Isso foi muito difícil para as pessoas compreenderem na época. Mas, enfim, foi um grande feito, foi uma ruptura, assim, no que as pessoas acreditavam.
E ele não só estudou, ou desenvolveu, ou criou a dinâmica, ele também estudou sobre ótica, hidrostática, resistência dos meios materiais. Ele desenvolveu muitas coisas, muitos estudos. Mas a maior contribuição dele, né, que é considerada até hoje, é essa unificação entre os movimentos terrestres e celestes, né, mostrando que eles obedecem às mesmas leis. E foi ele também que desenvolveu o cálculo diferencial. Esse cálculo que vocês vão aprender em cálculo 1 também é uma contribuição de Newton, né? Foi ele que desenvolveu. E ele desenvolveu justamente para conseguir fazer a física. Ele precisava de uma ferramenta para embasar matematicamente a física. E não tinha na época. Então, ele teve que desenvolver essa matemática para que ele pudesse caminhar na física. E tem uma curiosidade, né, que é a história da maçã, que normalmente todo mundo conhece, né? Ele estava lá sentado debaixo de uma macieira na fazenda dele, aí caiu uma maçã na cabeça dele, aí ele teve o insight de como descrever, né, os movimentos terrestres e celestes. Na verdade, é que entre 1665 e 1667 tinha aquela epidemia de peste bubônica na Europa, né? Aquela doença transmitida pelos ratos, né? Pelas fezes dos ratos. E aí, Newton saiu e foi para o interior da Inglaterra, numa propriedade da família dele, né? E lá eles tinham um pomar de maçãs. E ele passeava muito pelo pomar, né? Pelas árvores. E realmente, certamente, ele viu alguma maçã caindo, né? E ele teve esse pensamento de como relacionar, né? Qual que é a diferença entre uma maçã cair de uma macieira? Por que ela cai da macieira? Né? Por que ela não sobe? Por que ela não vai embora? Por que ela cai? Por que ela vai em direção à Terra? E por que a Lua fica presa em torno da Terra? Por que ela não vai embora? Né? São perguntas que começaram a surgir e que ele conseguiu explicar, né, e relacionar. Só que não foi assim como a lenda diz, né? Caiu a maçã na cabeça dele, toim, e aí, uau, descobriu o mundo. Não foi assim, né? Depois de muito tempo é que ele conseguiu realmente publicar e finalizar a teoria dele, né? Foi um processo. Pode ter contribuído, sim, né, como um pensamento inicial, mas demorou muitos anos até ele realmente conseguir concluir toda a teoria e explicar tudo que ele conseguia sentir e imaginar, né? Então, essa é a verdadeira história da maçã. Bem, as 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton, vocês já sabem, né? Vocês viram lá no ensino médio. Então, a gente vai fazer aqui uma revisãozinha rápida do que elas significam e depois a gente já vai partir para aplicações, né? Como usar as leis de Newton. Então, antes da gente falar em leis de Newton, a gente tem que falar de forças, né? Existem dois tipos de força. As forças que agem com contato direto, né? Eu preciso ter um contato entre quem exerce a força
e quem recebe a força, né? Quando você puxa alguma coisa, quando você empurra alguma coisa, quando você chuta alguma coisa, tem o contato entre quem recebe e quem exerce a força, né? São forças de contato. Mas existem também as forças de campo. As forças de campo agem à distância, né? Como os planetas que atraem as suas luas, o Sol que atrai seus planetas, as cargas, né? Os prótons que atraem os elétrons, e a força magnética, né? Do ímã, que atrai o ferro. Essas são forças que atuam através de um campo, né? De acordo com o entendimento de Newton, elas agem através de um campo. E esse campo é que transmite a força. Então, eu não preciso, o Sol não precisa tocar na Terra para manter a Terra em órbita, né? Ele apenas... a Terra está dentro do campo de atração gravitacional do Sol. Então, essa força é transmitida através desse campo, né? Que é o campo gravitacional. Forças elétricas entre as cargas e forças magnéticas entre ímãs, nós vamos estudar lá na Física 3, né? E as forças gravitacionais, nós vamos estudar na Física 2, porque esse curso de Física 1 que a gente vai fazer, a ementa dele é só até movimento rotacional, né? Movimento de rotação e momento angular, toque, essas coisas, né? Vai até este ponto. E o próximo ponto seria a gravitação universal, que é o primeiro assunto da Física 2. Então, as forças de campo, a gente vai estudar na Física 2 e na Física 3. Ok? Agora, a força é uma grandeza que tem um caráter vetorial. Como assim vetorial? Precisa de módulo, direção e sentido. O módulo te dá o tamanho, né, do vetor, te dá a intensidade da força. A direção e o sentido vão te dar uma indicação de como o movimento vai ocorrer, né? Se ocorrer um movimento, como que ele vai ocorrer, né? Por exemplo, eu tenho aqui nessa figura 2 dinamômetros. Dinamômetro é um aparelhinho usado para medir força, né? Dentro dele tem uma molinha. Aí você puxou aqui, ó, com uma força F1 para baixo. E ele marcou aqui, ó, nesse triângulozinho vermelho, esse dinamômetro marcou 1 newton. Aí, nesse segundo dinamômetro aqui, ó, você puxou aqui com uma força F2 e ele marcou aqui 2 newtons, né? Se eu somar essas duas forças, quantos newtons que eu vou obter no total? Depende da direção delas, né? Se as duas estão assim, vertical para baixo, eu posso somar 1 mais 2, 3 newtons no total, né? Aplicando as duas forças no mesmo dinamômetro, ele vai medir 3 newtons. Mas se eu mudar a direção de uma força, se eu mudar a direção de uma das forças, por exemplo, a F2, eu vou colocar aqui, ó, fazendo um ângulo θ aqui. Eu colocar a F2 na direção de X e deixar a F1 na direção de menos Y, né? Quanto que vai medir lá no dinamômetro? Agora não vai medir 3 mais. Com certeza não vai. Então, eu tenho que fazer uma soma vetorial, né? E o resultado é essa força aqui, né? Faz um ângulo θ aqui com o eixo do X.
E aí vai medir 2, alguma coisa aqui. 25, qualquer coisa assim. Ok? Então, eu preciso levar em consideração o caráter vetorial da força. Não tem jeito. Todas as vezes que a gente for somar forças, eu tenho que fazer a decomposição na direção de x, na direção de y, para que eu consiga somar essas forças de maneira adequada. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Diz aí para mim. Tudo certo, professora. Tudo bem. Então, vamos falar das leis de Newton propriamente ditas, né? Qual que é a primeira lei de Newton? Diz aí para mim. É a lei de quê? Diz para mim. É a lei da inércia. É a lei da inércia, né? Tá aí o bonequinho, ó. Ele estava em movimento primeiro, né? Um corpo em movimento tende, aí o skate ficou, ele continuou, permaneceu em movimento. Aí no de baixo, um corpo em repouso, né? Ele estava parado, aí os cachorros viram um coelhinho, resolveram ir atrás do coelho. Ele não se segurou, aí o cachorro foi e ficou, né? O corpo em repouso tende a ficar em repouso. Né? Então, qual que é o enunciado da primeira lei, ou lei da inércia? Na ausência de forças externas, um corpo em repouso permanece em repouso. E um corpo em movimento retilíneo e uniforme permanece nesse movimento com velocidade constante. Então, não é qualquer movimento, né? Na ausência de forças externas. Então, não tenho nenhuma força atuando no objeto, né? Um objeto em movimento retilíneo e uniforme, ele não precisa de uma força para existir, né? Por exemplo, se você estiver lá no espaço, desligou o motor do seu foguete, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar se movimentando em linha reta, na direção da velocidade que ele já tinha, vai continuar movimentando em linha reta com aquela velocidade constante, em MRU, vai continuar. Vai continuar para sempre? Vai continuar para sempre, desde que não tenha nada que o faça mudar o curso. Ou você ligar o motor de novo, ou colidir com alguma coisa, algum asteroide, ou cair no campo gravitacional de algum planeta, ou estrela, ou alguma coisa assim. Né? Se não tiver nenhuma força, se não tiver nada que o faça mudar de orientação, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme para sempre. Né? Então, é isso que nos diz a lei da inércia. Né? É uma tendência natural da matéria, da massa. Esse é um ponto muito importante, porque não é o fato de não existir força que faz o objeto ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme. É o fato de ele possuir matéria. É uma propriedade intrínseca da matéria. Né? Se o objeto possui massa, né? Tudo possui massa, então ele obedece à lei da inércia. É uma propriedade intrínseca da matéria. A matéria tem natureza inerte. A matéria tem natureza de não se movimentar sozinha. Né? É uma propriedade da matéria. E a força é que faz a matéria sair desse estado de inércia. Né? A força que faz a matéria sair do estado de inércia. Tudo bem?
Tudo certo. Tudo certo. Então, tá aí, ó. Tem um balão cheio d'água. Aí você estoura o balão. Aí você vê que a água, ó, quer continuar lá, na mesma forma que ela estava, dentro do balão. Ela não vai conseguir por quê? Porque ela está sujeita à força gravitacional. Então, ela vai cair. A parte que estava em contato com a borracha, ó, do balão foi jogada para lá, ó. Tá vendo? Espirrou aqui, ó. Porque estava em contato com o balão, e aí na hora que o balão estourou, que encolheu aqui, ó, jogou esses espirros para fora. Mas a parte que não estava em contato com o balão, ó, queria ficar lá, no lugar que estava antes de estourar o balão, né? É a lei da inércia. Mas aqui, ele vai querer ficar lá porque a água é matéria e ela é inerte. Mas ela vai conseguir ficar? Não vai, porque existe uma força atuando sobre ela, que é a força gravitacional, vai fazer ela cair, né? Segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Diz aí para mim. É o princípio fundamental da dinâmica. É força igual a massa vezes aceleração. É, o princípio fundamental da dinâmica, né? Ele nos diz que a força que você precisa fazer para mover a matéria é proporcional à quantidade de matéria que você deseja mover, né? Então, a força é proporcional à matéria, né? Se você quer mover algum objeto, depende da quantidade de matéria que tem nele, né? Então, a gente pode enunciar, segundo a lei de Newton, como sendo a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Então, eu posso escrever matematicamente a segunda lei de Newton como sendo o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Agora, muito cuidado com essa expressão aqui. Parece muito simples, só que tem algumas peculiaridades que têm que ser olhadas com cuidado, né? Por exemplo, isso aqui é uma soma vetorial, soma de todas as forças que atuam no objeto. Esse símbolo aqui, para quem não conhece, é o símbolo de somatória. Só para vocês lembrarem que vocês precisam somar todas as forças que atuam no objeto. Do outro lado, eu tenho a massa vezes a aceleração. A massa é um escalar, né? Não tem direção e sentido. A massa representa a quantidade de matéria que o objeto contém. E a aceleração também é um vetor, assim como a força, né? A gente viu lá na aula de cinemática que a aceleração é a taxa de variação do vetor velocidade em relação ao tempo, e ele também é um vetor, né? Ela também é um vetor. Agora, se eu tenho a igualdade aqui, ó, um vetor desse lado, e aqui eu tenho um escalar, e esse escalar é sempre positivo, né? Não existe massa negativa. Então, essa equação está me dizendo também que a força resultante, né? A força que eu encontro depois que eu somar tudinho isso aqui, é igual a massa, que é um escalar positivo, vezes a aceleração.
Então, eu estou te dizendo que esse vetor e esse aqui só diferem em módulo. A massa só vai aumentar o módulo. A massa não vai mexer nem na direção, nem no sentido. Então, se eu achei a direção e o sentido da força resultante, é nessa direção que o objeto vai se mover, que é a direção da aceleração. Ou é nessa direção que o movimento vai variar, melhor dizendo. Porque a aceleração não te dá a direção do movimento. Ela te dá a direção de variação do movimento, né? A aceleração é a taxa de variação do movimento. Quem te dá a direção do movimento é a velocidade, né? A aceleração não te dá a direção do movimento, só te mostra como que esse movimento está, como que essa velocidade está variando. Então, se o objeto estiver em repouso, ele vai se movimentar na direção da aceleração. Então, a força resultante que atua no objeto tem sempre, aqui eu posso dizer sempre, porque essa palavra é bem complicada da gente usar, porque nem sempre o sempre funciona, mas nesse caso aqui é sempre. A força resultante sempre tem a mesma direção e sentido que a aceleração. Isso aqui é sempre mesmo. Sempre vai ser assim. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um objeto, aí eu tenho aqui F1, F2 e F3. 3 forças atuando nesse objeto. Eu posso, pensem bem aí e respondam para mim. Eu posso fazer F1 igual a massa vezes aceleração, F2 igual a massa vezes aceleração 2, F3 igual a massa vezes aceleração 3, e somar todo mundo, e somar A1 com A2 com A3 e achar a aceleração resultante? Eu posso fazer isso? Sim ou não? Tem que olhar também a direção das forças antes de somar, mas depois que decompõe as forças, pode somar. Mas eu posso fazer F1 igual a massa vezes aceleração 1, F2 igual a massa vezes aceleração 2 e F3 igual a massa vezes aceleração 3? Eu posso fazer isso? Pode. Todo mundo acha que... Ah, Oi? mas aí a aceleração não tá... Não Eu tá... acho que você tem que Vai ser somar mais a todas as resultante, né? forças, né? Oi? Diga, João. Tem que somar todas as forças e depois fazer massa vezes aceleração. É, exatamente. Eu não posso fazer F1 igual a massa vezes aceleração. Tem 2 outras forças atuando nesse objeto. Isso aqui só é válido para a força resultante. Então, a primeira coisa a fazer é somar todas as forças. Achei a força resultante, aí sim, eu posso fazer massa vezes aceleração. Agora, eu posso decompor essa força em componentes. Mas veja bem, primeiro eu somei todas as forças. Aí eu igualei a massa vezes a aceleração. Ok. Agora eu posso pegar essa força resultante e decompor componente x, y e z. E cada componente eu posso igualar a massa vezes a aceleração naquela direção. Qual que é a diferença de fazer isso e fazer F1 igual a massa vezes a aceleração, F2 igual a massa vezes a aceleração, F3 igual a massa vezes a aceleração? A diferença é que essa força aqui, ó, não é perpendicular com essa. Então, todas duas vão contribuir para um movimento em X e para um movimento em Y, certo? Os movimentos só são independentes quando eles são perpendiculares entre si. Então, quando a gente decompôs o movimento do lançamento de projétil, né? A gente chutou a bola. Lembra lá para fazer o gol? A gente chutou a bola. Por que que eu posso separar
o movimento em X, do movimento em Y, falar que em X era o movimento retilíneo uniforme e em Y era o movimento retilíneo uniformemente variado. Por que eu posso fazer isso? Porque X e Y são perpendiculares. E nesse caso, um movimento não interfere no outro. Eles são independentes. Eu não tenho componente de um interferindo no movimento do outro. E nesse caso aqui, ó, o F2 e o F3 contribuem para o mesmo movimento. Tem uma componente em X, tem uma componente em Y. Então, eu não posso fazer F2 igual a massa vezes aceleração 2, porque eu vou ter componente nessa aceleração aqui, ó, eu vou ter componente do F3 também. Eles não são perpendiculares. Se fossem perpendiculares, eu poderia fazer, mas não são. Então, eu tenho que primeiro achar a força resultante. E depois eu posso pegar essa força resultante e fazer a decomposição em X, Y e Z. Ok? Na verdade, eu posso fazer a decomposição, né, das forças X, Y, Z e somar cada componente separado, né? Tudo que está em X, tudo que está em Y, tudo que está em Z. E aí fazer somatório em X igual a massa vezes aceleração em X. Somatório em Y igual a massa vezes aceleração em Y. Somatório em Z igual a massa vezes aceleração em Z. Então, de novo, por que eu posso fazer isso? Porque X, Y e Z são perpendiculares. E, por isso, são movimentos independentes. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo, professora. Beleza. Terceira lei de Newton. Qual que é a terceira lei de Newton? Ação e reação. Ação e reação, né? Olha lá. Pensa rápido, Mônica. Aí a ação e a reação, né? Ação aqui, a reação aqui, do pobre do Sansão. Né? Então, o enunciado da terceira lei de Newton pode ser feito da seguinte forma. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Né? Isso vale para a vida também, né? Não é só para a física, não. Tudo que você faz, você recebe de volta. Né? Tudo que você faz, você recebe de volta. Toda a ação que você faz, você recebe de volta uma reação. Né? Tudo que vai, volta. Diz aí para mim qual é a ação nessa imagem aí da Mônica e do Cascão. Qual é a ação? Qual é a ação? Diz para mim. A corda sendo puxada. Por quem? Qual que é a intenção aí? Qual que é a ação? A Mônica tá puxando o caixão pra chuva. A Mônica resolveu dar um banho no Cascão, né? Essa é a ação. Então, a Mônica puxa o Cascão para a chuva. Essa é a ação. Aonde que essa força de ação está atuando? Tá atuando no Cascão. Isso, está atuando no Cascão. Ela está atuando no Cascão através da corda, né? Mas tudo bem. A ação é puxar o Cascão para a chuva. Então, a força que a Mônica faz foi transmitida através da corda, ok. Mas chegou no Cascão, que é o objetivo dela, né? Puxar o Cascão para a chuva. Eu quero dar um banho nesse fedorento, né? E tá bem, qual que é a reação? Cascão puxando O de volta. Cascão tá resistindo. O Cascão puxa de volta, porque ele não quer tomar banho, né? E aonde está a reação? Na Mônica, né? O Cascão puxa a Mônica de volta. Ele não quer ir para a chuva, tomar banho, não quer tomar banho.
Agora, a ação atua no objeto que recebeu a força. A reação atua no objeto que recebeu a força, né, de reação. Esse é o par, ação e reação. Essas forças nunca, aqui também nunca também é uma palavra muito complicada da gente usar, mas aqui também é uma exceção. Eu posso dizer nunca se anulam. Ação e reação é um par de forças que nunca se anulam. Por que nunca se anulam? Porque atuam em corpos diferentes. A força de ação da Mônica atua no Cascão. Não é a reação do Cascão que faz o Cascão ficar parado aqui. Porque a reação do Cascão está lá na Mônica. Para o Cascão ficar parado aqui, a somatória de forças que atuam nele tem que ser zero. Então, eu tenho essa força aqui, puxando ele para lá. Eu tenho atrito aqui no pé dele, ó, que não deixa ele escorregar para lá. Então, a somatória de forças no Cascão se anula. Por isso que ele está parado. Mesma coisa acontece com a Mônica. Ó. Tem atrito aqui no pé dela. Ela está puxando o Cascão, mas ela não está se movendo porque as forças que atuam nela se anularam. A reação do Cascão, a força de atrito, enfim, as forças dos músculos, enfim. Mas não é a ação que anula a reação. Isso nunca, nunca, nunca acontece. Tudo bem? A ação e a reação não se anulam porque, apesar de, por exemplo, estarem sendo transmitidas pela corda, elas não agem no mesmo corpo, né? Exatamente, exatamente. Porque na corda eu vou ter forças atuando também, de um lado e de outro. E na corda eu também tenho forças que se anulam. Mas não é o par ação e reação. O par ação e reação nunca se anulam, porque atuam em corpos diferentes. Ah, tá bom, interessante. Obrigado. Por nada. Agora, uma perguntinha aí para vocês. As leis de Newton são válidas sempre? Em qualquer situação? Vocês conseguem falar para mim uma situação em que as leis de Newton não são válidas? Acho que a teoria da relatividade geral, talvez. Sim. Dentro de um buraco negro, nenhuma lei da física funciona. É uma singularidade. Na verdade, existem leis próprias, né? Realmente uma situação em que não funciona, mas muito antes disso. Acho que é porque ele tem que ter um referencial, né? Se Sim. o referencial também estiver em movimento, eu acho que não vai ser válido, não. Isso. Mas não é qualquer movimento, né? Se tiver em movimento retilíneo uniforme, ok, vai funcionar, como a gente viu lá no movimento relativo. Mas se o referencial estiver acelerado, aí não vai funcionar. Então, as leis de Newton só funcionam em referenciais inerciais. O que significa referencial inercial? São referenciais que não estão acelerados, não possuem aceleração. Eles podem se mover, mas apenas em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Essa que é a ideia. Agora, eu pergunto para vocês, a Terra é um referencial inercial?
Ah, não porque ela está sendo atraída pelo Sol? Pois é. E aí? Ela está em movimento de rotação em torno do Sol, numa órbita elíptica. E ela está sendo acelerada, né? A velocidade varia, aumenta, diminui, muda de direção, sentido. E aí? Como é que a gente sai dessa enrascada? Mas se todos os corpos que a gente estiver olhando tiverem na Terra, eles vão estar sujeitos à mesma aceleração, não? Aí acaba cancelando esse aceleração do referencial. Na verdade, não. Na verdade, não cancela o efeito, não. Qual que é o ponto? Mas por que funciona? Funciona, não funciona? A gente já foi até para a Lua, funciona. Por que funciona? Porque a aceleração que a Terra tem em torno do Sol é muito pequena. Se vocês forem ver Física 2 comigo, a gente vai voltar nesse assunto lá quando a gente for ver gravitação universal. Mas como eu não sei quais turmas que eu vou pegar, então eu vou falar para vocês e quando vocês estiverem estudando gravitação, vocês vão se lembrar. Quando vocês calcularem lá a aceleração da Terra em torno do Sol, vocês vão ver que o valor é muito pequeno, muito pequeno. Dá 0,00, acho que é na quarta casa decimal, se não me engano. Então, desde que você esteja olhando para movimentos que tenham uma aceleração grande, por exemplo, comparado, né, com a quarta casa decimal, por exemplo, a aceleração da gravidade, 9,8. A quarta casa decimal não vai fazer diferença no seu movimento. Se você não precisa de uma precisão tão grande, né? Se não tem necessidade de uma precisão tão grande, você pode considerar a Terra um referencial aproximadamente inercial. Ok? Então, é sempre uma aproximação. Tudo bem? Professora, então, eu não sei quanto que é a aceleração em Mercúrio, mas lá as leis de Newton não se aplicam tão bem? Então, a Mercúrio, ele está muito próximo do Sol. E acontecem coisas, né, com a órbita de Mercúrio, que as leis de Newton não prevêem, não explicam. Só a teoria da relatividade conseguiu explicar. Então, existem problemas, né, em você considerar Mercúrio como um referencial inercial. A aceleração dele já é grande, já acontecem coisas como precessão, né, a órbita dele não é num plano que nem a órbita dos outros planetas, né? Ela oscila, assim, ela muda de plano, assim, por exemplo, ela está oscilando assim, ó, e aí, de repente, ela passa a oscilar assim, passa a girar, entendeu? Então, ele tem esse movimento de precessão, essa órbita vai mudando, assim, o plano dela, não é num único plano. Ele tem essas oscilações. Isso, as leis de Newton não prevêem, não explicam. Então, foi explicado só pelas leis, pela gravitação, pela relatividade. Ok? Tá ok, obrigado. Por nada. Esse movimento de precessão a gente vai ver lá no último capítulo, de momento angular. Tá? A gente vai ver precessão. Então, se você tiver no espaço, dentro de um foguete, né? Como a gente falou, estou no espaço, dentro do foguete. Aí eu quero saber se o meu foguete está parado ou se ele está em movimento retilíneo uniforme. O que eu faço? O que eu posso fazer para descobrir?
Diz aí para mim. Olha pela janela. Olhar pela janela. Você vai olhar pela janela e vai ver um monte de estrela. Como que você sabe se é você que está se aproximando da estrela ou se é a estrela que está se aproximando de você? Não tem como. Aí não tem como. Referencial. Não tem como. Porque tanto o movimento retilíneo uniforme quanto o estado de repouso são estados inerciais da matéria. São estados inerciais, eles são indistinguíveis. Você não consegue distinguir entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme. E depois também você pode sempre achar um referencial em que o objeto está, por exemplo, em um determinado referencial, o objeto está em repouso. Mas você pode achar um outro referencial em que aquele objeto está em movimento retilíneo uniforme. Então, você sempre pode fazer essa alteração de referencial entre um e outro. Então, não tem como você saber se o seu foguete está parado ou em movimento retilíneo uniforme. São referenciais análogos, são referenciais inerciais. Agora, se o seu foguete estiver acelerado, por exemplo, você está se aproximando da estrela e a estrela está te puxando, né, através do campo gravitacional dela, aí sim tem como você descobrir. Dá para você fazer experimentos, né, soltando bolinhas e tudo mais, e aí você consegue saber se o foguete está sendo acelerado ou não. Então, tanto o estado de repouso quanto o estado de movimento retilíneo e uniforme são estados inerciais. E eles são indistinguíveis. Ok? Dúvidas? Diga. Professora, mas como não daria para aplicar a mesma lógica da estrela estar se aproximando de mim quando tem a aceleração? Não. A estrela não poderia estar se acelerando na minha direção? Não. Porque você consegue, vai aparecer uma força. Quando você aplica as leis de Newton em referenciais que não são inerciais, aparecem forças que não têm o seu par, ação e reação. Aparece uma força de ação que não tem a reação. Aí você sabe que as leis de Newton não estão sendo aplicadas da maneira adequada. E aí alguém está acelerado. Alguém está acelerado. Só que a gente viu lá em movimento relativo que a aceleração ela é a mesma, né? Mas aí tem que ser em referenciais inerciais. Se você tiver em movimento retilíneo uniforme ou parado, então a aceleração você vai medir e vai ser tanto faz. Ou tanto você pode pensar na estrela, quanto você pode pensar no foguete, né? Só que se o seu foguete não está em movimento retilíneo uniforme, você vai achar uma força que não tem explicação dentro das leis da física. Você vai achar uma força que não tem o par, reação. Aí você sabe que o referencial não é inercial e, portanto, alguém está acelerado. Alguém está acelerado. Você não pode considerar o foguete nem a estrela como referenciais inerciais. É que você sabe, né, que se existe uma aceleração, você vai saber, é a estrela que está puxando você. Você também, o foguete também está puxando a estrela, só que a massa da estrela é muito maior do que a sua, então provavelmente é você que está indo em direção a ela. Mas isso é só uma questão de referencial. Eu posso considerar que o meu foguete está parado e que a estrela está vindo atrás de mim.
Fisicamente, isso não tem diferença nenhuma. Você pode fazer isso. Não tem diferença. Deu para entender? Eu respondi sua pergunta ou eu compliquei mais que expliquei? Diz aí para mim. Eu me senti respondido. Então tá bom. Eu só queria saber se a gente vai dar uma olhada nessa força que não obedece à lei de Newton, mais tarde, ou alguma coisa assim. Não, nesse curso a gente não vai ver forças que não obedecem às leis de Newton. Isso ficaria para um curso de relatividade. Ah, tá legal. Então eu vou olhar na internet depois. Olha na internet depois. Qualquer coisa pode perguntar que a gente discute. Tá legal. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Acho que não, professora. Pode continuar. Então, tá bom. Então, como que funciona um foguete? Como é que a gente consegue mandar um foguete para o espaço? A força que o foguete vai exercer para subir tem que ser maior do que a força que está sendo exercida sobre ele. Ele sobe. Certo. Você tem que vencer a força gravitacional para ele conseguir uma aceleração resultante para cima que faça ele subir. Como você consegue vencer a força gravitacional? Como que funciona o motor do foguete? Eles usam os combustíveis lá, a propulsão vai começar a expulsar gases pelo motor do foguete. Esses gases vão impulsionar ele para cima, pela ação e reação. Ah, exatamente. O motor está aqui, né? Aí eu tenho aqui dentro do motor uma reação química, né? Combustão do combustível, e gera um monte de gases aqui dentro, faz uma pressão aqui dentro. A pressão acontece, vocês vão ver lá em Física 2, né? Por todos os lados, né? Acontece para todo lado. Pressionando as paredes do recipiente do mesmo modo, em todas as direções. Só que quando você abre aqui, né, o bocal do foguete, deixa esse gás escapar, então você vai ter o motor empurrando os gases para fora. E os gases vão empurrar o foguete para cima. Então ele sobe, né? Essa força lateral aqui, ó, eu vou ter o gás empurrando para cá e o próprio gás empurrando para lá. Então, eu não tenho movimento. Porque eu tenho ação nesse sentido, reação nesse sentido. Ação nesse sentido, reação nesse sentido. Então, essas duas reações aqui que se anulam. Então, o foguete não tem movimento na direção de X. Mas para cá não tem, ó. O foguete empurra o gás para fora, o gás sai. Só que o gás sai empurrando o foguete para cima. Então, ele sobe. Tudo bem? Professora, tem alguma razão do bocal do foguete ser um formato cônico? Claro que tem, mas assim, é para sair mais rápido os gases, alguma coisa assim? Porque quando você tem essa abertura, isso é assunto de Física 2, tá? Você vai ver isso lá. Não sei se o professor vai explicar em termos de um foguete, mas enfim. Quando você tem aqui, ó, uma abertura pequena, você aumenta a velocidade de que ele vai sair aqui. Então, você aumentando a velocidade, você vai aumentar aqui a aceleração com que ele sai, e aí você tem uma eficiência maior na hora dele sair, né, de empurrar o foguete para cima. O gás sai com uma aceleração grande, então ele vai empurrar o foguete com uma reação maior.
Porque se você botar simplesmente o bocal muito largo. É que Basicamente. nem uma mangueira, né? Oi? Que nem uma mangueira. Você diminui a Isso. saída dela, a vazão aumenta. Exatamente. Exatamente. Ah, é verdade. Até vi um cano que tinha esse mesmo formato, tinha a mesma propriedade também. É exatamente isso. Ok, obrigado. Por nada. Diga. A Joelma tá com o microfone ligado, não sei se ela sabe. Eu acho que eu pensei que ela queria falar alguma coisa. Bom, então, se a Joelma quiser falar, pode falar. Estou escutando. Mas eu quero que vocês pensem aqui nesse problema que eu falei para vocês lá na aula de movimento relativo, que a gente fizer um problema do elevador, para que vocês entendessem exatamente como que funciona o referencial inercial. Certo? Então, leiam esse problema e tentem fazer aí. Eu vou dar para vocês 8h35, 10 minutos. Tentem fazer. Aqui na letra A, só uma dica. Aqui na letra A, é só para escrever a equação. Você vai pegar a segunda lei de Newton e vai escrever a equação. Essa equação que você escrever na letra A é que você vai usar na letra B, C e D, tá? É só escrever a equação mesmo, só montar o problema. Quem que está acelerado, quem que não está, qual que é a direção, qual que é a força. A letra A é só isso. Tá bem? 10 minutos. Tentem fazer aí, ó. 8h45, a gente... Deixa eu só desligar aqui. 8h45, a gente... Eu vou ver com vocês, tá bom? A gente vai discutir. 10 minutinhos.
Conseguiram? Eu só tô sofrendo um pouquinho na D. Na D? A D é que são elas mesmo. E aí, podemos discutir? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a lousa. A lousa virtual. Bora ver se eu consigo botar ela aqui. Para a gente poder resolver junto. Ó, apareceu aí no chat um link. Cliquem nele para vocês verem a lousa. Ou vocês estão vendo? Vocês estão vendo? A gente consegue ver pelo próprio Classroom, eu acho aqui. Beleza. Pelo Meet, já dá para ver, né? Tá bom. Acho que se vocês clicarem no link, vocês conseguem editar também. Mas eu não vou pôr assim, não. Eu vou pôr assim. E assim, ó. Para a gente ver o slide também. Acho que pelo link a gente consegue editar também. Vocês também conseguem escrever. Dá para ver, né? Isso. Ó, então é o seguinte. Na primeira, quer dizer, vamos ver aqui. Um passageiro de 72,2 quilos está em pé em uma balança no interior do elevador. Vamos estudar como se comporta a leitura da balança quando o elevador se move. Primeira coisa, o que é que a balança lê? Diz para mim. O peso. Ela lê a massa dividido pela velocidade, pela aceleração da gravidade. Massa dividido pela aceleração da gravidade. Desculpa, peso dividido pela aceleração da gravidade. Isso, ela lê a massa, né? Ela lê a massa. Mas... Mais ou menos. O carinha tá aqui. Ele faz uma força na balança, certo? Ele empurra. Quando a terra puxa ele para baixo, ele empurra a balança para baixo. E a balança reage empurrando ele para cima, não é isso? Vamos supor que está todo mundo parado, então a força que o carinha empurrou a balança para baixo é a mesma força que a balança empurrou ele para cima. Então, essa leitura da balança, ela é feita através dessa reação, né, de empurrar o cara para cima. A balança não sabe o quanto que o cara empurrou ela para baixo, ela sabe quanto que ela empurrou o cara para cima. Então, a balança lê a reação normal. A balança lê a normal, ok? Dividido pela aceleração da gravidade. Mas aqui a gente pode deixar... Vamos calibrar nossa balança em Newton para facilitar a nossa vida, ok? Você pode passar a gravidade dividindo para o outro lado, não tem problema. Mas vamos pensar que ela lê a força,
né? Ela te dá a leitura em Newton. Então, escreva uma equação para a leitura da balança como função da aceleração vertical do elevador. Então, o elevador está acelerado, né? Vou ver aqui. Então, quais são as forças que atuam no cara? Vou botar aqui, ó. Eu vou colocar assim, a força gravitacional dele, certo? Que é um vetor. E qual que é a outra força que atua no cara? Ele empurra a balança para baixo, ele tem uma força aqui na Terra puxando ele para baixo. E ele tem a força que a balança faz nele, empurrando ele para cima. Isso independente do movimento do elevador, né? Não importa se o elevador está subindo, se está descendo ou se está parado. Ele sempre vai empurrar a balança para baixo e a balança vai empurrar ele para cima. Então, eu vou colocar... Aliás, eu vou colocar aqui... Desculpa, gente. Eu vou colocar aqui assim, ó. Vamos colocar o eixo Y positivo para cima, né? Porque a gente primeiro tem que definir essas direções. Primeira coisa que a gente faz é definir as direções. Então, eu vou botar assim, ó. O eixo Y cresce para cima. O positivo dele é para cima. Normalmente a gente faz isso. Então, quando eu pensar aqui, ó, a normal, que é a força que a balança empurra o cara para cima, ela é positiva. Então, eu vou botar aqui, ó, a força normal, né? E a força gravitacional do cara é para baixo, então ela é negativa. Então, menos a força gravitacional, né? Porque ela atua na direção contrária ao eixo Y, e aqui é positivo e o lado contrário é negativo. Então, a força gravitacional é negativa aqui, ó. Esse sinal de menos aqui. É difícil escrever com esse negócio. Pronto. E isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a massa do cara, porque eu estou olhando as forças que atuam no cara. Então, é a massa do cara vezes a aceleração do cara. Né? Vezes a aceleração do cara, que vai ser a aceleração do elevador, já que ele está dentro do elevador, né? Ele está se movendo junto com o elevador. Ok? Então, essa é a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ele quer uma equação aqui, ó. Ele quer uma equação para a leitura da balança. A gente viu que a balança lê a normal. Então, eu vou tirar aqui o caráter vetorial, porque eu já coloquei aqui o sentido, e todas essas forças estão na direção de Y, né? A gente pode até colocar aqui, ó, AY. Okay? Então, todo mundo está na direção de Y, eu posso escrever tirando o caráter vetorial. Então, normal menos a força gravitacional, né? Igual a massa vezes a aceleração. Então, a leitura da balança, a gente estava discutindo, é a normal. Então, eu vou escrever assim, ó, normal é igual, esse cara passa para lá positivo, né? Só que eu vou escrever assim, ó, a força gravitacional é o quê? Quem é a força gravitacional? A força gravitacional é a massa do cara vezes a aceleração da gravidade, certo? O sinal de menos eu já botei aqui, ó. Okay? A direção da força já está aqui. Então, eu vou passar ela para lá, vai ficar positivo. Então, vai ficar mg mais ma. A massa do cara aqui é a mesma, então eu vou botar assim, ó, N igual a massa do cara
E aqui eu vou somar a aceleração do elevador, vou botar o G, né? Na frente, vou botar ali. Então, vai ser o G mais a aceleração do elevador. Agora aqui, ó, essa aceleração aqui, a gente não levou em consideração o sentido dela. Se ela estiver na mesma direção de y, ela vai ser positiva. Se ela estiver na direção contrária, ela vai ser negativa. Então, aqui, ó, pode ser tanto mais quanto menos. Vai depender se meu elevador está na direção de y ou se ele está na direção de menos y. Tudo bem? Tudo certo. Agora você pode escrever, né? A leitura da balança é a massa, pegar isso daqui e passar para lá dividindo, né? Você também pode fazer isso. Mas vamos pensar aqui na normal. Então, essa daqui foi a letra A, né? Essa aqui foi a letra A. Agora, vamos pensar na letra B. Letra B, ele diz aqui, ó. Qual é a leitura da balança? Se o elevador está parado ou se em movimento com velocidade constante. Se o elevador está parado, quanto que vale a aceleração dele? 0. 0. Se ele está em movimento constante, a aceleração dele também vale 0. Então, eu vou ter que a leitura da balança é igual à massa do cara vezes a aceleração da gravidade, né? Então, a massa do cara é 72,2 e a aceleração da gravidade é 9,8, né? Então, isso aí deu quanto? Quanto que deu isso aí? Ninguém fez essa conta não, gente? Espera aí que eu fiz, eu tô só olhando minhas notas. Tá, olha aí. 707,56, professor. Quanto? 707,56. 707,50. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu diminuir aqui, porque senão não vai nem caber. Peraí. Setecentos e 7,56 Isso. newtons, né? A gente está pensando em newtons. Então, tá. E esse valor, ele vai medir sempre que a aceleração for 0. Então, isso vale tanto para repouso... Ai, a letra ficou horrível nesse negócio. Quanto para movimento retilíneo e uniforme. Eu vou ter o mesmo valor, né? Leitura da balança é essa daí. Tudo bem? Tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo bem. Então, que horas são? 9. Temos que acabar. Tá bom, já vai. Então tá. Aí na letra B, o que ele quer? Ele quer a leitura da balança se o elevador estiver subindo com uma aceleração de 3,2 metros por segundo, né? Então, o nosso eixo Y é positivo para cima, certo? Ele quer uma aceleração para cima. Então, o módulo dessa aceleração vai ser positivo 3,2 metros por segundo quadrado.
Certo? Essa daqui é a letra C. Positivo. Na primeira parte, né? Depois ele vai fazer a aceleração negativa. Então, se a gente voltar lá, ó, nossa equação é essa daqui. A leitura da balança normal igual a massa vezes a aceleração da gravidade, mais ou menos a aceleração do elevador, né? Aqui era 0, ficou mg só. E agora vai ser positiva, porque a gente está pensando na aceleração do elevador subindo. Então, vai ficar aqui a normal igual a massa do cara, aceleração da gravidade, mais a aceleração do elevador. Né? Então, aqui vai ser 72,2 vezes 9,8 mais 3,2. Ok? Então, isso aí deu quanto? 938,6. 938,6 Isso. newtons. Então, peraí. Não estou conseguindo encontrar. Então, tá. Essa daqui é a aceleração com o elevador subindo. Agora, se o elevador estiver descendo, então o módulo dessa aceleração vai ser negativo, menos 3,2 metros por segundo quadrado, porque o meu eixo Y, que é a minha referência, é positivo para cima. Então, se ele está descendo, a aceleração é negativa. Então, vai ficar normal igual a massa, aceleração da gravidade 9,8 menos 3,2. Deu quanto isso aí? 476,52. 476? Isso, ponto 52. 0,52 newtons, né? Então, se o elevador estiver descendo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Essa resposta é para o elevador descendo. Elevador descendo. E aí você pensa, imagina você dentro do elevador. Imagina você dentro do elevador. Aí você aperta lá, eu quero ir no 18º andar. Aí o elevador começa a subir. O que você sente? Se sente mais pesado. Você se sente pesado, seu corpo quer ficar e o elevador te empurra para cima. Então, é isso que a balança vai medir, ó. Esse aumento aqui, ó. Tá vendo? O peso vai parecer maior, a leitura da balança vai aumentar de fato. Você pode fazer isso. Pega uma balança, põe no elevador e faz que você vai ver que dá certo. Aí você tá lá no 18º andar, não, eu quero ir embora. Aperta o térreo, o elevador começa a descer. O que você sente? Mais leve. Mais leve. Seu corpo quer ficar e o elevador tá indo, e você quer ficar e o elevador tá indo, você se sente mais leve, né? Então, é exatamente assim. Alguma dúvida aqui? Hein, professora? Diga. Nessa letra C, eu tinha feito baseado no que a balança ia mostrar. Então, eu dividi o resultado por 9,8 para ter o resultado em massa que ele daria, né? Por exemplo, no primeiro caso, ele daria uns 90 e pouco quilos, porque o resultado de balança geralmente é em quilo, né? Certo. Aí foi só esse detalhe mesmo que eu queria apontar. Tudo bem. Não tem problema, né? Porque ele não disse lá no enunciado se ele queria a resposta em quilo ou se ele queria a resposta em newtons, né? Então, nesse caso, não tem problema. Se ele falasse que ele queria a resposta em newtons,
Aí sim, mas ele não disse. Então não tem problema. Tudo bem? Não. Tudo bem. Então, tudo bem. Agora a letra D, que são elas. Letra D. Durante a aceleração para cima, qual é o módulo da força resultante que está submetido o passageiro no referencial do elevador? Então, olha só. Eu estou com uma aceleração para cima. O módulo dela é positivo. 3,2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, ele quer o módulo da força resultante a que está submetido o passageiro no referencial do elevador. Então, quem é a força resultante? A força resultante, vou botar assim, ó, somatório das forças, é igual à força, a gente pôs a normal primeiro, né, que ela é positiva, é igual a normal, né, menos a força gravitacional, né, já colocando o sentido aqui do lado de fora. Então, a força resultante, sem a setinha, vamos pensar em módulo agora. Quem é a normal quando o elevador tinha essa aceleração? A gente calculou aqui, ó, né? 938,6. 938,6. Então, tá aqui. 938,6. Menos a força gravitacional. Quanto que é a força gravitacional? Força gravitacional é essa aqui, né? mg, né? Que a gente calculou aqui, que aqui a balança vai medir o peso dele, né? Não tem aceleração. Então, deu 707,56. 707,56. Então, quanto que deu a força resultante? Alguém fez essa continha aí? (938,6) menos... Fez aí? 6. Então, fiz aqui, ó. Deu 231,04 newtons. Tudo bem com isso aqui? Isso tá certo? Esse tá ou não tá? Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Por enquanto tá certo. Só que, deixa eu perguntar para vocês, no referencial do elevador, o passageiro deveria ter a força resultante igual a quanto? O passageiro está em movimento em relação ao elevador? Não. Eles estão se mexendo juntos. Estão se movendo juntos. Então, em relação ao elevador, a força resultante deveria ser quanto? Deveria ser 0. Deveria ser 0. E não é 0. Por que não é 0? Porque o elevador está acelerado.
ele tem uma aceleração para cima. Então, aparece uma força que eu não tenho para ação e reação. Essa força é uma força fictícia, vamos dizer assim. Entendeu? No referencial do elevador, a somatória de forças é igual a zero, porque o passageiro não se move. Ops. Difícil escrever esse negócio. Não se move em relação ao elevador. Certo? Então, o que está errado aqui? O elevador não é um referencial inercial, porque ele está acelerado. Entenderam o problema de usar referenciais que não são inerciais? Sim ou não? Sim. Professora, a senhora repete essa explicação, eu acabei me distraindo aqui com um negócio. O que você quer que eu fale de novo? Mais ou menos tudo. Ai, meu Deus. Referencial inercial. Eu também não entendi muito bem, não, professora. Tudo bem. Vamos falar de novo. Olha Professora, só. Diga. então o elevador não pode ter movimento acelerado. Não é que ele não possa. Ele pode. Se apertou lá o 18º, ele vai ter que acelerar para te levar para lá. O caso é que você não pode estudar o movimento do cara que está dentro do elevador acelerado utilizando o referencial do elevador. Você tem que usar o referencial do prédio. Aí, se você coloca o referencial no prédio, então o cara está acelerado junto com o elevador. Então, ele vai ter uma aceleração. Então, no referencial do prédio, esse resultado está correto. Eu vejo que ele está subindo. Ele tinha que ter uma força resultante para cima, porque ele está subindo com uma aceleração. Mas no referencial do elevador, ele está parado. Ele não pode ter aceleração em relação ao elevador. Ele está parado. Está se movendo junto. Eu não posso usar o elevador como referencial inercial, porque o elevador tem uma aceleração diferente de zero. Então, Entendi. em relação, entendeu? Em relação ao elevador, o cara está parado. A resultante das forças no referencial elevador tem que ser zero. Então, quando você fez isso aqui, ó, você usou o elevador como referencial inercial, sendo que ele não é. Então, aparece essa força que não tem motivo, não tem ação, não tem reação. Quando você coloca o elevador no prédio, coloquei aqui no prédio, eu estou olhando de fora o cara subindo no elevador. Aí sim, eu tenho essa força resultante. Por quê? Porque o cara tem uma aceleração de 3,2 para cima. Então, essa força aqui, ó, que faz ele subir com aceleração de 3,2. Aí tá tudo certo. Se você pegar 3,2 e multiplicar pela massa do cara, você vai achar esse valor. Ok? Então, você vai ter ele subindo com uma aceleração. No referencial do prédio. Ah, entendi. É porque, já que ele está subindo com uma aceleração, ele acaba tendo uma força, né? Que é uma massa vezes a aceleração. Isso, se ele tem uma força, ele tem que estar acelerado. Então, no referencial do elevador, ele está parado. Ele não pode ter força atuando sobre ele se ele está parado em relação ao elevador. Eu não posso usar o elevador como referencial inicial. Eu tenho que usar o prédio. Aí, do lado de fora, se você olha, você vê ele subindo. Por quê? Porque ele tem uma força resultante para cima. Se eu estou dentro do elevador olhando para ele, ele está parado em relação ao elevador. Professora, diga. Por gentileza, é meio fora desse assunto, mas você sabe quando mais ou menos a gente teria uma aula que você pudesse tirar as dúvidas sobre o questionário passado?
Pois é. É porque teve uma questão que acabou, acredito que, meio que, acho que confundindo a maioria dos outros e até mesmo a gente não formou muito com o resultado da questão. Tudo bem, Marcos. Deixa eu só perguntar aqui. Tem alguma dúvida com relação a isso aqui? A essa questão? Ou tá tudo bem? Pra mim tá tudo certo. Já consegui Pra mim entender, também. então pra mim tá tudo bem. Ótimo. Então, a gente vai fazer o seguinte, porque eu já estou 6 minutos atrasada para a próxima aula. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter uma aula para tirar dúvidas. Professora, Eu não sei agora exatamente, só um minutinho. Eu não sei exatamente agora que dia que é. Mas a gente tem aula para tirar dúvidas. E a gente pode ver isso na próxima aula também. Tá bem? Podemos combinar assim? Sim, professor. Diga. Não, falei não, que pode tudo ser. bem então. É porque provavelmente é porque a turma de civil também fez o questionário, não foi? Ou foi só a turma de Sim, mecânica que fez o questionário? Então, provavelmente Não. eles possam perguntar também. Sim, mas só que agora é a aula deles. Eu já estou 7 minutos atrasada. Não dá para discutir isso com vocês agora. Esse é o ponto. Eu preciso entrar no link deles. Beleza. Entendeu? Vou interromper aqui a gravação e a gente discute isso na próxima